Foi meio tortuoso o caminho do balé. Essas crianças, esses jovens acabam tendo uma vida super corrida. É a clássica frase de bailarina, não posso, tem ensaio. É uma paixão, é uma coisa que realmente me alimenta. Eu era muito pequena, tinha 3 anos. E aí eu via as menininhas vestidas de balé, e aí eu falava que eu queria fazer balé. E minha mãe, não, você é muito pequena, não pode. Na verdade, eu não falava que eu queria fazer balé, eu falava que eu queria fazer aquilo ali, eu nem sabia o que era. O meu primeiro contato com a dança que eu tive foi na escolinha infantil. Eu não comecei numa escola mesmo de balé. E a gente tinha que escolher entre fazer judô ou fazer balé à tarde. Eu até tentei fazer judô, mas não foi muito minha praia. Eu sempre gostei de dançar e fui fazer balé. Ela optou por balé, porque por sinal também ela é meio desastrada, ela não se dá muito bem com outros esportes, outras coisas, né? Eu percebi que eu queria ser bailarina quando eu tinha 3 anos de idade. Eu comecei a me destacar no balé, entre as outras crianças, e as minhas professoras me colocaram para dançar numa coreografia que chamava o circo. Aí era o sonho de uma menina no circo, alguma coisa assim. E aí eu era uma criança que ficava no canto do palco, e eu tinha uma cadeirinha e eu sonhava que eu estava no circo. E aí atrás dançavam umas meninas de 18, 19 anos, de ponta, lindas. Quando eu comecei, né, na dança, o que me encantava era ver a bailarina voar no palco, né? Principalmente quando ela fazia o chassé, né, que é um termo técnico de um passo do balé. Então, assim, para mim era como ela fosse a Fada Sininho, então eu queria ser ela. Mas eu lembro que depois que eu comecei a fazer balé, uma das primeiras coisas que me chamou a atenção foi o Balé Lago dos Cisnes. Foi o primeiro balé que eu assisti, foi que me encantou e eu falei, mãe, eu quero ser aquela moça. E aí um dia fiquei doente, fiquei com febre, ninguém sabia o que eu tinha. E aí o médico descobriu que eu não tinha nada e que o que eu tinha era vontade de dançar. Porque eu falei pra ele que eu queria pôr uma roupinha rosa e dançar assim. E aí a minha mãe me levou, comprou roupa, me pôs no balé e aí eu sarei, nunca mais parei. Aí eu vi que era balé de verdade. E no primeiro dia que eu fui ensaiar para essa coreografia, eu entrei na sala e foi meu primeiro contato com a dança adulta, vamos dizer assim. E eu entrei e eu vi aquelas meninas girando e saltando e eu fiquei encantada. E aí eu encostei na minha mãe e falei, eu já sei o que eu quero ser quando crescer. Falei, eu quero ser bailarina. Aí desde então veio o incentivo da parte dela e eu comecei a entrar no mundo da dança mesmo sendo muito nova. O primeiro impacto da apresentação era aquela responsabilidade. Eu tenho que fazer tudo melhor do que as outras, porque se eu quero que as pessoas me vejam, então eu tenho que realmente, assim, não errar nenhum passo, nem nada, fazer tudo certinho. Eu sempre me senti no meu lugar ali, sabe? Nunca foi desfocada, assim, a dança sempre foi o meu lugar. Desde a minha primeira apresentação, é uma mistura de nervoso, alegria. Você se sente bonito, só que depois você vê o vídeo e você se critica, porque todo bailarino é extremamente autocrítico, mas na hora a gente sente, assim, aquela tremedeira, mas ao mesmo tempo é uma coisa que você transcende no palco, assim. Sensacional. Quando eu era criança que eu quis entrar nessa escola, eu pensava, eu vou entrar na escola e vou subir aquele tapete vermelho, que eu achava que o tapete era vermelho, mas não era verde, do Teatro Municipal. Vermelho era do Teatro do Rio, que eu via na TV. E vou dançar, eu achava que eu ia subir por aquela escada e tal. E aí, quando eu entrei na escola, eu vi que não é bem assim.
que eu era criança, que primeiro eu tinha que batalhar muito, que eu tinha que ter pelo menos o mínimo de formação para poder dançar lá. A idade mínima para ingresso no programa de formação é de 9 anos. Quando a criança tem 9 anos de idade, muitas vezes é difícil você prever o que vai acontecer com aquele corpo. Dos 9 aos 18, eles passam por transformações enormes. Então, assim, a gente não usa a questão do peso em si, ele só isolado, como critério de seleção. Mas é lógico que é preferível, né, se a criança tem uma linha mais esbelta, se ela tem uma musculatura mais bem desenvolvida, se ela é mais alongada, tudo isso conta. Não são critérios que a gente escolhe só por isso, mas são levados em conta sim. E durante a formação, se acontece, né, da gente perceber que às vezes por questões hormonais ou por questões alimentares ou problemas pessoais que o aluno está passando, se começa a ganhar muito peso, a gente encaminha para o Centro Olímpico para conversar com a nutricionista, para ver, analisar bem a dieta, às vezes mudar, prescrever alguma coisa. É importante fazer esse acompanhamento do peso. A anorexia, ela é uma coisa que pega o psicológico, porque toda vez que eu olhava para o espelho, eu queria ver no espelho a imagem que estava na minha cabeça. Então eu queria uma pessoa magra e dentro dos padrões que a sociedade estava pedindo, né? Que era alta e magra. O bailarino tem que ser magro. Quando eu tinha 10 anos de idade, eu participei do maior festival do Brasil, chama Passo de Arte. E eu tinha, eu não sei se eu tinha 9 ou 10 anos, mas eu era uma criança ainda, obviamente. E quando a gente dança, os jurados, eles atribuem notas e comentários. E a gente recebe depois, tipo, uma súmula com tudo isso. E eu fui super animada a pegar a minha, e aí eu fui lá pegar a súmula. E quando eu recebi, estava escrito de um jurado que não era brasileiro assim: físico rotondo. Aí eu olhei para minha mãe e falei: mãe, o que ele quis dizer com isso? E eu tinha 9 anos de idade. Então, a primeira coisa que eu olhava era para ver se esses ossos daqui apareciam. Aí tinha que aparecer os meus ossos da costela e eu tinha que ver os ossos do quadril. Então, se os ossos do quadril estivessem saltados, é porque eu estava magra. Então, e eu ficava muito feliz em estar magra. Então, assim, não tem perdão. Seja você nova, velha, você pode ter sido a melhor bailarina possível. Se um dia você engordar, só vamos falar disso. Então, acho que não é que o bailarino quer cuidar, ele é obrigado a cuidar. Os alunos, durante esse programa de 9 anos, que é um longo programa, enfrentam desafios grandes, assim, a começar pela dedicação, que eles, no primeiro ano, eles já começam com uma carga horária semanal de 9 horas. No 9º ano, eles vão ter uma carga horária semanal de 25 horas. E eles frequentam a escola regular no contraturno. Isso é um desafio grande. Quando eu fui entrar no trabalho de usar sapatilha de ponta, quando eu tinha mais ou menos uns 11, 12 anos, eu tinha muita dificuldade, porque eu tenho frouxidão ligamentar e hiperextensão no joelho. A própria professora, né, de uma escola falou que ela precisava passar no ortopedista por causa de uma hiperextensão no joelho, tal. E aí eu a levei no ortopedista, na verdade eu levei em 3 ortopedistas. Esse ortopedista virou pra mim e falou: você não pode ser bailarina clássica desse jeito, você vai se machucar e tudo mais. E aí eu falei assim: mas é meu sonho desde criança. E ali eu posso dizer que o mundo caiu. Caiu para ela e caiu para mim enquanto mãe. Porque não é fácil você ouvir de um médico que a sua filha não é capaz, que ela não vai poder. E aí eu passei dos 12 até os 17 procurando alguma coisa para fazer assim que eu gostasse tanto quanto o balé. E eu não achei nada. Eu cheguei a fazer aulas de teatro, eu tentei moda, eu tentei várias áreas. E eu não conseguia, simplesmente não conseguia achar, porque era o balé que me encantava. E aí ela começou a buscar vídeos e ver bailarinas, e ela começou a falar: mãe,
As grandes bailarinas, as primeiras bailarinas de companhia, tudo, tem um joelho igual ao meu. Por que que eu não posso? E aí nós começamos a correr atrás e descobrimos que não, que esse joelho nada mais é o sonho de qualquer bailarino. Aí nós criamos um nome fictício num grupo independente, né? Por sinal chama Grupo Petit, mas o grupo era de uma pessoa, que era ela. Mas o grupo independente, na verdade, começou mesmo do meu desejo de ter oportunidades e depois de passar para as outras oportunidades. E minha mãe, que sempre me incentivou muito com a dança, que falou, então vamos. Eu fui fazer um teste quando eu tinha 16 anos, que eu já estava um pouquinho já melhor, já melhorando, né, da anorexia, da bulimia, conseguindo voltar a um peso normal, assim. Aí um amigo meu falou, olha, a gente está precisando de uma protagonista, porque aqui está, no momento, ela não está levando nada a sério. Então eu gostaria que você fosse fazer um teste. Eu simplesmente declamei para ele o Pai Nosso. Então eu comecei a falar, Pai Nosso que sais no céu, santificado seja o vosso nome, porque na verdade aquilo estava além de eu estar fazendo meu monólogo para ele, eu estava rezando ao mesmo tempo para que eu aguentasse ficar ali. Então, e aí isso que foi incrível, ele levantou assim e falou, é a primeira vez que alguém usa o Pai Nosso para passar num teste. Aí eu falei, olha, você não sabe o quanto que eu tava tanto falando para você quanto rezando para mim. Aí ele falou, olha, para mim você tá dentro. Então, às vezes não é questão que a pessoa é ruim ou ela não serve para dança, mas ela precisa de um tempo maior para elaborar certas coisas e a gente precisa garantir que ele não passe para o nível seguinte sem ter garantido a base. Existe uma progressão hierárquica, né, que a gente tem que respeitar. E 4 e 5. Aí. E 3 e 4 e 5. E deu a mão 1 e a 2, 3 e girou, girou, chegou. Vamos, Murilo. Muitas vezes acontece isso, que são esses alunos que reprovaram, que a gente fala, era um aluno mais fraco, que acaba superando a dificuldade e fazem uma formação acabando muito bem, acabando já pronto para fazer uma audição numa companhia. Não dá para rotular ninguém, porque você nunca sabe quanto que o patinho feio vai virar cisne. O recado que eu daria para as futuras bailarinas é não desistir nunca do seu desejo. A Martha Graham, com quem eu trabalhei há muito tempo, ela falava que a gente tem que estar em constante competição com a pessoa que a gente quer se tornar. É ter essa imagem, é ter esse sonho, esse objetivo e trabalhar. Eu acho que o balé, ele me proporciona coisas que a vida real não pode. Eu sou uma pessoa muito ligada com fantasia e ficção, e eu acho que o balé, ele me proporciona um pouco isso, ele me tira da realidade ruim e fria e maldosa que a gente vive para me transportar para uma outra coisa. Pode parecer clichês que eu vou te dizer, mas todo dia que eu saio da sala de aula, seja quando eu era bailarina, ou quando eu dançava no palco, ou aqui da escola, ou qualquer outra aula, eu saio que vou andando no caminho, eu vou pensando, nossa, obrigada, como eu amo o que eu faço, e seja dançar ou seja dar aula, como eu amo, não sei, é uma paixão que me move. No palco eu me sinto outra pessoa e eu me realizo e eu amo a dança e a dança é tudo pra mim, não me imagino fazendo outra coisa, tudo isso. Acho que é um sentimento bom. A dança para mim é o meu caminho. Foi a dança e é a dança que orienta a minha vida. É através dela que eu, assim, digamos, cumpro com a minha missão. Aqui eu vim a ser.